Estreia do técnico Sampaoli no Flamengo. Vamos ficar de olho nessa partida entre Flamengo e Nublense, porque essa partida provavelmente vai mostrar o esboço de como será o Flamengo daqui pra frente nas mãos do técnico Sampaoli. E eu gostaria que você chegasse aqui deixando seu like e vai já nos comentários e escreva pra você, arrisca o placar, quanto o Flamengo vence, Nublense, o que acontece nessa partida? Arrisca o placar aqui nos comentários, você torcedor do Mengão. E vamos pro vídeo de hoje que tá muito interessante, tá aí o Denilson e a Renata Fã falando sobre a movimentação no Flamengo, da chegada do Sampaoli, as possibilidades da escalação do Flamengo. Vamos ficar de olho aqui também no seguinte, o Sampaoli havia falado que algumas partidas Pedro e Gabigol vão jogar juntos e outras não, mas no treino em que ele fez, essa foi mais ou menos o esboço que ele colocou. Nós podemos ver aí na tela Gabigol e Pedro juntos. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Cresce esse vídeo, o canal ESPN Brasil e também canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. No Maracanã, para deixar o torcedor um pouco mais satisfeito. Amor pelo balão. Gabigol já está com o mantra de Jorge Sampaoli na cabeça. Eu chego a um país e a um clube que... Estou em um país e em um clube que obrigatoriamente você tem que jogar futebol todo o tempo com a bola. Se não conseguir respeitar isso, com certeza irei fracassar. Hoje começa a trajetória do argentino no comando do Flamengo. Ele teve apenas 2 dias de treino, só um deles com os prováveis titulares para armar a equipe que vai enfrentar o Nublense do Chile mais tarde no Maracanã. Quem não tiver intensidade com ele não vai jogar, então o treino que a gente teve hoje muito intenso, ele gosta de passe muito forte, passe bom. A missão é dar um jeito no time em meio a uma sequência pesada. Até o fim do mês, em 12 dias, serão 4 partidas por 3 competições diferentes. Um jogo a cada 3 dias. O futebol não te dá a possibilidade de eleição. O futebol não te dá a possibilidade de escolha. É melhor começar a temporada, mas esta vez começou assim. Quando decidi chegar aqui, foi pela qualidade dos jogadores que permite que coloque em prática o que penso futebolisticamente. Pode fazer o que eu pretendo futebolisticamente. Com Davi Luiz de volta, recuperado de dores musculares, o treinador vai ter todos os zagueiros à disposição para o jogo de logo mais. E a chance de entrar com 3 deles em campo é grande, o que não significaria um estilo mais defensivo. Pelo contrário. Normalmente o sistema mãe é 3-2-5 para atacar e vamos utilizar em muitas partidas. Às vezes 3-1-6, a saída de bola será totalmente diferente, mas a estrutura que hoje uma das equipes mais importantes do mundo utilizam, que é o Manchester City, joga com 4 zagueiros na linha de 4, mas ataca com 6. Na frente, Bruno Henrique será preservado. E fica a expectativa, será que Gabigol e Pedro jogarão juntos na primeira partida de Sampaoli? Pedro e Gabigol foram muito bem com Dorival na temporada anterior, eles dando a oportunidade ao clube e a possibilidade de se complementarem, bem-vindos. Se não, terá que jogar um ou outro. Basicamente, para mim, o importante é que joguem os melhores. Para mim, o importante é que joguem os melhores. Depois de estrear com derrota para o Alcas na Libertadores, ainda sob o comando de Vitor Pereira, a esperança é que a mudança de comando já comece a surtir efeito. Bom, imagino que para esse começo de conversa, de trabalho do Sampaoli, ele vai de Pedro e Gabigol, não vai querer polêmica. Agora vai com 3 zagueiros, vai com 2 e povoando mais o meio-campo. Matheus França espera, é titular. Como é que você imagina que ele pode montar esse primeiro Flamengo? Porque o segundo Flamengo do Sampaoli é contra o Inter no Brasileiro. Último jogo, o Pedro ficou fora, entrou no segundo tempo. Então eu imagino que o Pedro seja titular no jogo de hoje. Mas era outro treinador, era interino, né? Interino, mas a gente... o Pedro até saiu reclamando, né? Falou, eu não concordo, mas tudo bem, respeito. Então eu acho que ele joga assim hoje, com o Pedro e com o Gabigol. A linha de 3, isso mostra que se caso ele jogar com a linha de 3, isso mostra que ele quer dominar completamente o meio de campo. O Maia vai jogar, o Gerson, enfim, ele tem várias possibilidades nesse time, mas você falou, você citou vai o nome... Vai de Wesley ou Varela? Você citou o nome, eu acho de Varela. Varela? Apesar do Wesley no último jogo ter jogado bem.
Mas eu acho que ele deve ir de Varela. Você falou do Matheus França. O Matheus França, obviamente, eu acho que era um dos poucos jogadores que estavam jogando bem ao lado do Ayrton Lucas, só que a chegada do Sampaoli, será que ele vai continuar tendo a oportunidade? Você tem Cebolinha, você tem Marinho, você tem o próprio Wesley França, o Matheus França. Opções ele tem aí do meio de campo para frente. Marinho, que foi muito bem com o Sampaoli, o melhor momento dele, inclusive, acho que na carreira, não é? Verdade. E vai falar agora do Flamengo, que enfrenta o Nublense hoje, com transmissão ESPN Star Plus. Bom dia, Rafa! Tudo bem, amigo? Bom dia, Abel. Tudo bem? Um abraço a você, para o professor, para a Nath, para o Prat, para o Fã de Esporte. O bom de você dar essa informação todo dia, quando eu participo logo no F360, é que você desenvolve uma responsabilidade depois, no Bruno Vicari, na Mari Spinelli, depois do William Tavares, de todo mundo lembrar, porque o brasileiro tem memória curta, do incontestável, inviolável, indiscutível título da Imperatriz Leopoldinense do Carnaval de 2023. Aqui em Maracanã, Templo Sagrado dos Campeões, 9h30 rola a bola, aqui na ESPN a transmissão a partir de 9h15, e o Flamengo tendo aí como grande atração, como grande personagem dessa noite, Jorge Sampaoli estreando no banco de reservas. Ele que anteontem foi apresentado, deu uma entrevista coletiva extremamente sensata, equilibrada, debatemos muito o conteúdo dela na programação da ESPN ao longo do dia de ontem, e vai ter a oportunidade de sentir de perto o calor humano sobre o qual ele tanto falou. Aliás, a respeito disso, o Flamengo não divulgou a prévia da venda antecipada de ingressos, bilhetes entre R$25 e R$500, dependendo aí do setor do Maracanã, do plano de sócio-torcedor que o rubro-negro vem a ter, são várias categorias diferentes, também tem a questão da meia entrada que é assegurada por lei, ainda assim há uma estimativa superior a 55 mil pessoas, apesar desse momento ainda claudicante do Flamengo nessa temporada. Veio de vitória sobre o Curitiba, uma vitória até convincente, mas antes desse jogo, os recortes anteriores eram extremamente desfavoráveis. Vila Nova, novo técnico, provavelmente a manutenção de um esquema com 3 zagueiros, o treino que ele concedeu ontem, assim como o treino que ele concedeu na última segunda-feira. Foram 2 atividades fechadas à imprensa. Os clubes não abrem mais, né, os treinos para a cobertura diária. Às vezes, uma situação ou outra muito peculiar, muito específica, de 15 minutos para a imagem. Quando tem uma entrevista coletiva, a imprensa é convocada só para aquele momento da entrevista, mas assistir ao treinamento isso não é mais possível. Pelas informações apuradas internamente, o Flamengo virá provavelmente com um esquema de 3 zagueiros e 2 homens na frente para esse primeiro momento. Pedro e Gabigol juntos, porque o Sampaoli disse que para cada jogo pode ter uma formação diferente. Convenhamos, né, Abel e amigos? Hoje é contra o pior time da chave, o Nublense, estreante na Libertadores. O time que tem 3 vitórias apenas em 10 jogos na temporada. No Campeonato Chileno é o 12º colocado, ou seja, é uma equipe que não vai ou não deve oferecer muita resistência ao Flamengo. O que naturalmente demanda para o Sampaoli estrear com uma formação mais aguda, uma formação mais ofensiva, né? É verdade. Ontem eu assistia ao Linha de Passe, com o competente comando de William Tavares, que estará também no F90 logo mais a partir de 1 da tarde. William Tavares lembrou o Rômulo Mendonça e disse que o Nublense deve ser um convite ao prazer para o Flamengo de Sampaoli. 12º colocado do campeonato chileno. É para o Flamengo atropelar, Natália? É para atropelar, sim. Não é um convite ao prazer? Se não é for, um presente de Deus para o Flamengo? É um presentinho no bom sentido? com lacinho para começar a nova fase do Flamengo na temporada. Para começar a temporada do Flamengo. 4-0, no mínimo. Que é? Como é que é? Não deu para entender. 4-0 no mínimo. Você foi dizer que ela era mureteira, olha só. Ela foi para outro polo agora, de um extremo ao outro. São jogos diferentes, Rafael. 4-0? 4-0 no mínimo. O Flamengo tem condição de ganhar desse time. Eu fui assistir jogos... Mas até semana passada você falou que o Flamengo estava desarrumado. Falou mesmo. Não, mas peraí, a gente tá falando do Nublense. Eu fui assistir os jogos do Nublense. Gente, pelo amor de Deus. O que você quer dizer com isso? Mas estava mesmo. Eu achei que você ia falar do Vitor Pereira, que agora é outro técnico. Tem esse fator novo aí. Eu acho que o Flamengo ganha... O Dona falou que ia ter show no Maracanã ontem. Vai ter show no Maracanã hoje. Ih, vocês gostam de se expor à toa. É o seguinte, eu quero falar pra vocês. Deixa ela repetir olhando pra câmera. Vai O que vai ter? Como é que é? Você pode repetir? Vai ter show no Maracanã hoje. Eu sigo o Donan, a linha do Donan. Ontem, Fluminense ia dar show.
Hoje o Flamengo vai dar show. 4-0 seu palpite. 4-0. Mas tem que ser mais efetivo do que foi o Fluminense ontem. Né? Tem que ser, né, professor? Eu acho que junta aí a fragilidade do Ñublense e um momento melhor do Flamengo. Um momento de um Flamengo mais motivado, inclusive na prática, né? No jogo contra o Coritiba, a gente viu um Flamengo finalmente pressionando lá na frente. Se isso acontecer, a tendência natural é que o Flamengo abra uma boa diferença de gols hoje. Tão rapidamente, será que já dá para ver algo do Flamengo do Sampaoli? Não deu para ver ainda, porque ainda não era o Sampaoli, mas o espírito de Sampaoli já estava. Não, estou dizendo hoje, no jogo de hoje. Por que não? Complexo do chefe novo já apareceu no fim de semana. Inclusive, esse jogo, para mim, começa 1 hora antes. Porque, como assim, professor? Porque eu quero ver a escalação. Pensei porque a transmissão começava mais cedo. Também. Entendi. Mas tem uma expectativa forte. Aliás, quando o Sampaoli é o técnico, sempre há essa expectativa em relação à escalação muito maior. Posso te ajudar? Sim. Vou colocar na tela, com a ajuda dos nossos amigos, da nossa linda produção, a possível escalação? A provável escalação do Flamengo. Olha aí. Legal. Olha aí. De Jorge Sampaoli, Santos no gol. Aí 3 zagueiros, foi o que treinou, né? Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Varela ou Wesley? Pelo corredor ali no lado direito. Thiago Maia. Gerson reencontrando o professor, que foi técnico dele na França. Ayrton Lucas. Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. O que te parece, amigo? Me parece para que... o partido contra Ñublense. Me parece que Gerson está ainda em la posição tradicional. Não na posição que jogou em Mediocampista. Sim. Mediocampista. E o Wesley é uma boa opção ali. Se ele quiser mais, né? E mais pro jogo pelos lados, mais profundidade. O Wesley eu diria que ela é inevitável, viu, prof? Eu acho Como é que é, Rafa? Desculpa, eu não entendi. É inevitável. A presença do Wesley no jogo de hoje é inevitável. Claro que o Sampaoli pode escalar o Varela, é evidente, ele é o técnico, não sou eu. Mas a gente está aqui para estabelecer, trazer a nossa certificação, nosso juízo de valor. Se o Flamengo não tem profundidade na configuração do time, porque não tem homens de velocidade posicionados no ataque, não tem o Cebolinha de início, o Bruno Henrique nem está relacionado. Aliás, além dele, o Flamengo não tem hoje o Pulgar, o Mateuzinho, o Felipe Luiz, jogadores que seguem ainda fora da equipe, não tem condições de jogo, né? Por conta disso, até de repente, essa entrada do Léo Pereira fazendo ali o lado esquerdo, para poder ter uma característica de um canhoto para essa saída de 3. Mas se não tem o Bruno Henrique, se não tem o Cebolinha, se não tem o Marinho, o Flamengo tem que ter profundidade com os alas. Então o Wesley é muito mais agudo, muito mais vocacionado ao ataque do que o Varela. Senão fica lá o Flamengo muito pelo corredor central. Quer dizer que vai ter dificuldade de pegar o jogo por causa disso? Não. Acho que com o mínimo de qualidade, de sincronia ali, entendimento no campo, você encontra o espaço e consegue fazer boas jogadas. Mas para o conceito que o Sampaoli tanto defende, do time aberto, com jogadores explorando muito bem o fundo, pelos lados do campo, numa escalação inicial, me parece um Flamengo com menos capacidade de fazer isso com os homens de meio campo e ataque. Então, é indispensável ter laterais que possam fazer a função. Imagino o Ñublense, naquele esquema que meu pai, Bebel, costuma dizer... Pega ratão? 10 atrás e um recuado. E aí, o que você achou... Pega ratão? Pega ratão, todo mundo aqui, né? Para depois sair. O Oswaldo Pascoal, ele falou outro dia, estava comigo no Sport Center, ele falou uma também. É a tática do morcego. Todo mundo pendurado. Na trave. Na trave, todo mundo pendurado na trave. O que você achou, Rafael Prates, da análise do também tático Rafael Marques? Que inclusive está com uma pulseirinha, ele está trabalhando, vai trabalhar no Maracanã, eu acho que ele está com aquela pulseirinha que você tem cafezinho, biscoito, tem isso? Drinks, tudo com garçomzinho, no setor VIP do Maracanã. Poxa, olha lá, até mostrou a pulseira lá. Vou pegar emprestada uma figurinha do amigo Abel Neto aqui, ó, tem que pagar. Tem que pagar. Nada que dá direito, não. O que você achou da análise dele? Não, concordo com o Rafael. A gente vai ter de observar, e acho que vale muito uma curiosidade para a gente assistir ao Flamengo hoje contra o Ñublense. Além do pouco tempo do Sampaoli, né, em relação à movimentação, posicionamento, talvez a gente consiga já ter pelo menos um esboço, né, um cartão de visitas para começar o trabalho do Sampaoli. É pouco tempo com esse grupo, mas é um grupo que ele conhece. Não é nenhuma novidade para o São Paulo chegar ao Flamengo agora. Ele conhece o futebol brasileiro, ele conhece muitos desses jogadores do Flamengo também. Acho que isso ajuda a encurtar esse caminho. Mas pouco tempo no campo, pouco tempo trabalhando com esses atletas. Ele conhece de enfrentá-los, né, até de indicá-los para outros times. Mas estou com o Rafael. Me parece que a pedida de um lateral que apoia um pouco mais, como o Wesley, por exemplo,
nesse 3-2-5 que o São Paulo gosta tanto de falar. Os laterais jogam realmente muito abertos. A não ser que você tenha um lateral que joga como zagueiro, né? No caso do Felipe Luiz, pudesse jogar, aí pode ser um zagueiro mais para o lado esquerdo. Mas acho que é um bom jogo para a gente observar aí como que vai ser esse primeiro contato dele com a torcida, do time com ele, o que o time já apresentou, pode apresentar com ele em relação ao que ele pensa de uma equipe de futebol, de um time que ataca com muita gente, para pressionar rapidamente quando perde a bola. Vale muito para isso hoje para o Flamengo também. Pelo menos no nosso campinho, Pedro e Gabigol juntos. Perguntado sobre isso ontem, ele lembrou um velho sucesso. Às vezes sim, às vezes não. Né? Perguntaram para ele, vai ter Pedro e Gabigol juntos? Ele falou, às vezes legal, sim, né, às vezes não. Me parece que esta noite é noite desse. Então temos uma tela, já que o professor lançou poeticamente, com muita melodia. Verdade. A dupla. Meio Julio Iglesias, né, professor? Às vezes sim. Foi meio Carlos Gardel. Foi, uma mistura de Iglesias e Gardel. Essa era do Julio Iglesias, né? Foi Julio Iglesias? Ou será que era Manolo Otero? O Rafa tem que nos ajudar aí, mas acho que é Julio Iglesias. Será que vão jogar juntos, Eu Gabigol também acho que é e Pedro? Iglesias. Lembro de ter ouvido isso na casa da minha mãe quando eu era criança. Minha mãe era fã incondicional do Iglesias. Aquela voz. Às vezes sim, às vezes não. E a mãozinha? Julio Iglesias. E a mãozinha, professor, que ele fazia? Às vezes sim. Julio Iglesias que foi goleiro do Real Madrid. Não, peraí, tira Nem a todo tela. mundo sabe. Não, produção, tira a tela, por favor. Que ele já fez uma performance aqui, Peraí, tá professor. tendo performance. Julio Iglesias foi goleiro do Real Madrid? Foi goleiro do Real Madrid. Pelo amor de Deus. Como diz outro, deixa o Gabriel e o Pedro para depois. Vamos ver aqui o Julio Iglesias antes, que foi muito bom. Que é isso, Eu repito quando vocês quiserem, depois da tela. Segura aí, segura aí. Dá a tela. Gabigol e Pedro na Comebol Libertadores desde 2020. Lembrando que daqui a pouco teremos show do professor Celso Unzelt Iglesias. Gabigol, 31 jogos, 19 gols, 8 assistências. Pedro, 29 jogos, só 11 como titular. Olha a diferença. O Gabigol, 31, todos como titular. 29 jogos, 16 gols e 2 assistências. Quem é que vai separar essa dupla? Com a palavra, professor Iglesias. Então tá aí, nação, vamos ver qual vai ser a possível escalação do Flamengo. Pedro e Gabigol provavelmente devem jogar juntos, isso porque foi assim que foi treinado com o técnico Sampaoli, né? Vamos ver o que vai acontecer. Comenta aí embaixo, já arrisca o placar nos comentários, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo.